Pessoal, continuando aí a apresentação da nossa disciplina, como eu disse, eu falei sobre método 300 e tal, mas eu queria falar para vocês mais detalhadamente sobre isso aí. É o seguinte, eu criei uma coisa que chama programa adaptação, né? Isso aqui não é uma obrigatoriedade dentro da disciplina, né? Outros professores provavelmente não fazem essas coisas, porque isso aqui é uma coisa muito específica que eu criei. Né? Chama adaptação, eu até coloco aqui a ação, na verdade, enfatizada aqui, porque é o seguinte, porque é uma coisa que depende não só de mim, mas depende de vocês também. E qual que é o principal motivo para eu ter criado esse programa de adaptação? Primeiro, que é o seguinte, o processo de transição do ensino básico para o ensino superior, ele não é um processo simples, né? Entrar na universidade, se adaptar com essa nova vivência universitária aí não é uma coisa simples, né? Pensando em termos acadêmicos, né? A forma como as disciplinas são trabalhadas é diferente do ensino básico. Vocês vão perceber que a rotina na universidade ela é muito diferente de uma rotina escolar que vocês estão acostumados com ela. A necessidade de autonomia do aluno ter que correr atrás das coisas é muito maior do que o ensino básico. Para muitos alunos ainda tem outros agravantes, muitas pessoas, agravantes que eu falo assim, que eu estou falando da adaptação. Muitos alunos, por exemplo, vêm de outra cidade, então é a primeira vez que a pessoa está saindo de casa, morando com outras pessoas, e às vezes tem que mudar o ciclo de amigos, né, porque está vindo de uma outra cidade. Então todo esse processo, algumas pessoas, por exemplo, que às vezes moravam na casa dos pais, vêm morar em república ou morar sozinho, tem novas preocupações, é a vida financeira, é lidar com novas obrigações relativas à alimentação e moradia. Então, assim, esse período de transição ele é extremamente importante, né? E ele acaba também impactando na questão das disciplinas, no rendimento. Então, eu há alguns anos já eu venho trabalhando com isso, né? Então, esse programa de adaptação ele não foi criado agora. Eu estou trabalhando com ele pelo menos desde 2016, então a gente já vai para o 8º ano, né, trabalhando com o programa de adaptação. Então, na verdade, são metodologias que algumas eu criei, outras eu aproveitei de um professor que já vem trabalhando com ela lá em Brasília, na UNB, né? São metodologias que visam auxiliar a vocês, estudantes, em duas perspectivas, tanto na perspectiva acadêmica quanto na perspectiva pessoal. E eu vou explicar cada uma delas para vocês entenderem melhor. Mas antes, eu queria deixar bem claro o seguinte. Então, são 3 metodologias. Ó, método 300, estudo dirigido, crer e ser. Então, uma pessoa ela vai poder fazer a opção. Ou ela participa do programa de adaptação ou não. Então, não é obrigatório, isso tem que ficar claro, ó, não é obrigatório a participação dos alunos no programa de adaptação. Professor, se eu não quiser participar do programa de adaptação, eu vou ter algum prejuízo com isso? Não, nenhum. A sua disciplina vai transcorrer normalmente. Tudo isso que eu vou falar aqui agora é extra, é extra. Você participa se você quiser. Mas como eu disse, eu estou trabalhando com isso desde 2016 e eu nunca tive um aluno que não quisesse participar. Então, nesses 8 anos aí, 7 anos, né? Eu nunca tive um aluno que não quisesse participar porque só tem benefício. Mas eu gosto de salientar, a participação não é obrigatória. A única coisa que é obrigatória aqui é o seguinte, o aluno que escolher participar, ele obrigatoriamente tem que participar das 3 atividades. Então, quer dizer, são 3 metodologias. Não tem como você querer participar de uma e não participar das outras. Então, professor, quero participar. Então, você vai ser incluído nas 3. Beleza? Então, aquele aluno que fizer a opção por participar, vai participar das 3. Quem quiser participar, depois eu vou mandar um e-mail para vocês, né? Com um termo de consentimento. Vocês só vão assinar para mim, dar um ok lá que vocês querem participar, só para eu saber quais são os alunos que querem participar. Beleza. Esses alunos que participarem, eles têm que participar das 3 atividades ao longo de todo o semestre, certo? Por quê? O que acontece? Vocês vão perceber quando eu for explicando essas metodologias do programa adaptação, vocês vão perceber que vocês podem ter ganho de nota com ela. Né?
Então, por exemplo, o método 300 pode gerar aumento de nota na prova, o estudo dirigido pode gerar ponto extra. Então, você pode ganhar muitos pontos com o programa adaptação, pontos para a disciplina. Mas, vamos pensar um caso aqui, o aluno começa participando do programa adaptação. Chega lá na última prova, por exemplo, ele já está com uma nota boa e ele fala assim, então não vou nem participar dessa última etapa do programa adaptação não, porque eu já vou conseguir ser aprovado. Aí esse aluno, automaticamente, ele sai do programa adaptação. E se ele sair do programa adaptação, ele perde todo o ponto que ele ganhar com o programa adaptação. Então, para a pessoa ganhar os pontos do programa de adaptação, ela tem que participar do programa adaptação ao longo de todo o semestre. Tudo bem isso aí? E como que é participar do programa de adaptação ao longo de todo o semestre? Vamos lá. Primeiro, o estudo dirigido. É a primeira metodologia que eu vou falar. Como que funciona o estudo dirigido? Ele acontece ao longo de todo o semestre. Então, ao longo de todo o semestre ele vai acontecer. E ele acontece semanalmente. Né? Como que funciona essa questão de acontecer o estudo dirigido semanalmente? A gente tem aula segunda, quarta e sexta. Né? Então, eu até coloquei aqui. Ó. A gente tem aula segunda, quarta e sexta. Vamos pensar numa semana convencional. Aí teve aula segunda, teve aula quarta, teve aula sexta. Aí tem aqueles materiais que estão lá no Moodle, que eu falei para vocês, né? Lista de exercício, videoaula, beleza. Aquilo lá é um material para você ir estudando. Só que aí, toda sexta-feira, eu vou passar para vocês uma atividade do estudo dirigido. Então, além daquilo que está lá no Moodle, eu vou passar uma outra atividade para vocês na sexta-feira. Geralmente vai ser uma lista com uns 3 exercícios, 4 exercícios, no máximo uns 4 exercícios. Esses exercícios que eu vou passar para vocês na sexta, ele na verdade é referente ao conteúdo dessa semana aqui. Certo? E você vai fazer esse exercício e me entregar até no domingo. Né? Na verdade, eu vou deixar aberto lá no Moodle sempre até na hora da aula começar na segunda-feira. Né? Então, chegou na sexta-feira, eu já vou mandar, sexta-feira cedo, eu já vou mandar para vocês a atividade de estudo dirigido da semana e você tem até o domingo para me enviar essa atividade. Lembrando que as atividades vão ser entregues todas pelo Moodle. Depois eu vou mostrar, vou gravar um vídeo só para explicar como que vocês vão me entregar essa atividade no Moodle. Então é uma atividade pequena, essa sim você tem que me entregar. O nome chama estudo dirigido, por quê? Porque de alguma forma essas atividades vão te auxiliar no estudo ao longo do semestre. Né? Vai te orientar, né? Dirigir o seu estudo ao longo do semestre, né? Para não deixar conteúdo acumular. Então toda semana vai ter alguma atividade para você me enviar. Né? Então, por exemplo, sexta-feira, vamos pensar que essa semana está tendo aula segunda, quarta, sexta. Quando chegar na sexta-feira, você recebe o estudo dirigido. Aí até o domingo você me entrega o estudo dirigido, manda lá no Moodle, certo? Quando chegar na segunda-feira, eu vou disponibilizar a correção dessa atividade. Então, vou gravar alguns vídeos resolvendo esses exercícios, para você ver se você fez certo, se você fez errado, né? Então, é assim que vai acontecer o estudo dirigido. Toda semana, né, vai ter uma atividade. Pode ser que uma semana ou outra não tenha uma atividade por alguma coisa específica. Por exemplo, semana que tem prova, geralmente não tem atividade de estudo dirigido. Então, pode acontecer. Mas, basicamente, a maior parte das semanas aí vão ter atividades do estudo dirigido. Beleza? E aí sempre vai ter essa correção que eu vou disponibilizar para vocês verem se estão fazendo certo ou errado. Por quê? Porque eu não vou corrigir o estudo dirigido de aluno por aluno, não. Né? Então, eu não vou dar um feedback, uma resposta para cada um aluno, não. Cada um dos alunos, não. Você vai assistir, você vai acessar o Moodle, essa videoaula aqui de correção vai estar lá no Moodle. Toda semana eu vou disponibilizar lá. Então, eu vou colocar lá assim, videoaulas da primeira atividade do estudo dirigido. Aí você vai assistir e ver se você fez certo ou fez errado. Beleza? Geralmente, pensando na distribuição aí do semestre, vai dar um total de 15 atividades ao longo do semestre. Né? Então, coloquei um valor aqui, uma quantidade aqui só para exemplificar. Vai dar aproximadamente isso, de 10 a 15 atividades por semestre. Mas vamos supor que tem 15 atividades no semestre. Né? A obrigatoriedade é uma participação mínima de 70%. Né? Então, quer dizer, o aluno que me entregar menos de 11 atividades, ele está fora do estudo dirigido, porque ele não cumpriu a participação mínima. E se ele for retirado do estudo dirigido, logo ele é retirado do programa adaptação. Então, você tem que cumprir a participação mínima de entrega
de 70% das atividades, né? Geralmente o pessoal entrega o máximo possível. Por quê? Porque isso gera ponto, né? São distribuídos 5 pontos extras para o estudo dirigido. Ou seja, se você fizer as 15 atividades, você ganha os 5 pontos extras. Por quê? Porque a pontuação ela é dada percentualmente de acordo com a quantidade de entrega. Então, você não vai ganhar ponto pelo que você fez certo ou pelo que fez errado, não. Você vai ganhar ponto por ter feito. Se você me enviar as 15 atividades dentro dos 15 prazos previstos, você vai ganhar 5 pontos. Ah, professor, e se eu entregar só 90% das atividades? Você vai ganhar só 90% dos pontos extras. Se você fizer 80% das atividades previstas, você vai ganhar 80%. Ou seja, cada atividade que você deixar de entregar, você está perdendo ponto aqui nessa pontuação extra, né? Então, o estudo dirigido, ele gera pontuação extra. Então, são 5 pontos a mais. Quando chega lá no final do semestre, eu lanço as suas notas todas, eu pego esses pontos que você ganhou do estudo dirigido e acrescento na sua nota. Tudo bem? Então, são 5 pontos extras. E aí é aquilo que eu falei. Por exemplo, você fez algumas atividades do estudo dirigido e tal. Aí chegou lá no final do semestre, você abandonou uma das metodologias, né? Aí você foi retirado do programa de adaptação. Se você foi retirado do programa de adaptação, você não ganha esses pontos. Então, esses pontos extras aqui, eles são para os alunos do programa de adaptação, que participarem do programa de adaptação e que fizeram as atividades do estudo dirigido. Então, esse é o estudo dirigido. Qualquer dúvida, a gente vai ter a primeira aula, onde eu vou apresentar a disciplina, vocês podem me perguntar lá, beleza? Ou ao longo do semestre também. Beleza. Segunda metodologia que eu quero explicar para vocês é o método 300. O método 300, como eu disse, ele não foi criado por mim, ele foi criado por um professor, chama Ricardo Fragelli, da UNB, da Universidade de Brasília. E ele foi criado justamente no contexto de cálculo 1, justamente porque a disciplina de cálculo 1 é uma disciplina que, por diversos fatores, apresenta um índice de reprovação alto. Então, foi uma metodologia que a gente chama de colaborativa e ativa, que foi criada com o intuito de ajudar na disciplina de cálculo. Ela acontece após cada uma das avaliações, certo? Como a gente tem 3 avaliações, ela vai acontecer 3 vezes no semestre. Aí é aquilo que eu falei. O aluno, né, que quer participar do método do programa de adaptação, ele tem que participar das 3 etapas do método 300. Então, após cada uma das avaliações, tem o método 300. Só que na semana que tiver o método 300, não tem o estudo dirigido, entendeu? Então, não vai acumular as coisas, não. Beleza. Como que funciona? Vou explicar de forma bem rápida, só para vocês terem uma ideia de como que é, né, para vocês poderem fazer a escolha se vão querer participar ou não. Mas quando chegar perto das provas, aí eu explico mais detalhadamente. Mas assim, em linhas gerais, o que é o método 300? Eu aplico a prova, vamos pensar lá na primeira prova de limite. Eu apliquei a prova, corrigi a prova, lancei a nota e aí eu divido a sala em turmas de acordo com as notas. Então, os grupos são formados de forma que tenham alunos que tiraram acima da média e tem alunos que tiraram abaixo da média. Eu uso um programa para fazer isso. Isso aí é feito aleatoriamente, certo? Então, esses grupos vão ter alunos que tiraram acima da média. Esses alunos no grupo, eles são chamados de alunos mentores. Então, os mentores são alunos que tiraram nota acima da média. E os alunos que tiraram nota abaixo da média são chamados de aluno ajudados, beleza? Então, o que acontece? Como eu aplico o método 300 3 vezes, pode ser que um aluno, na primeira prova, entre num grupo como aluno mentor. Quer dizer, tirou nota acima da média. Pode ser que lá na segunda prova ele perca média, né? Se ele perder média, ele vai entrar como um aluno ajudado. Então, a cada prova, esses grupos são organizados novamente. Então, a cada prova eu divido a turma em grupos. O grupo que é para a primeira prova não é o grupo para a segunda prova, não. Esses grupos eles vão sendo modificados de acordo com as notas. Tá, beleza. Então, vamos pensar. Fez a prova de limite, dividir a turma em grupos. Lá no seu grupo tem aluno mentor, que tirou nota acima da média, e aluno ajudado, que tirou nota abaixo da média. O que acontece? Eu marco alguns dias, alguns horários, e esses grupos vão se reunir nesses dias e horários para fazer uma atividade que eu vou passar. Então, eu vou passar alguns exercícios, né, que são daquele conteúdo. Por exemplo, se a prova foi de limite, eu vou passar alguns exercícios
para serem feitos referentes ao conteúdo de limite. Quem vai fazer esses exercícios? São os alunos ajudados. Ou seja, quando esses grupos se reúnem, quem tem que fazer, a obrigação de fazer o exercício são os alunos ajudados, aqueles que perderam média. E os alunos que tiraram acima da média, eles vão auxiliar, eles vão ajudar. Quer dizer, o cara que tirou a nota acima da média, teoricamente, ele sabe um pouco mais da matéria do que o aluno que tirou nota abaixo da média. Então, ele vai ajudar esse aluno. Então, o aluno ajudado faz o exercício e o aluno mentor auxilia, tira dúvida, certo? Nesses tempos modernos aí, né, de tecnologia, a gente também, eu crio grupos no WhatsApp. Então, o grupo 1, grupo 2, grupo 3, e lá nesse grupo também pode acontecer a interação entre o aluno ajudado e o aluno mentor. Ou seja, o aluno ajudado manda uma dúvida no grupo, o aluno mentor tira essa dúvida, né? Então, acontece esse arranjo. Então, esses alunos eles podem se encontrar e o aluno mentor tira dúvida do aluno ajudado, certo? E aí eu aplico uma avaliação. Eu aplico uma avaliação do método 300, ou seja, isso é no espaço de uma semana, viu, gente? Acontece assim, tem a prova, aí eu dou alguns dias para fazer essa lista de exercícios e aplico a prova novamente, né? Então é um espaço muito curto aí de uma prova para outra, para avaliação e para avaliação do método 300. Até porque a matéria tem que continuar, então eu não posso demorar muito para aplicar essa avaliação do método 300. E quem que faz essa avaliação do método 300? São todos os alunos? Não. Quem faz a avaliação do método 300 é só o aluno ajudado. Ou seja, só faz a avaliação do método 300 aquele aluno que perdeu a prova, certo? E aí vai prevalecer a maior nota dele. Vamos pensar que o aluno X lá fez a prova de limite e tirou 5. Aí ele perdeu média, ele é um aluno ajudado. Aí ele fez a prova do método 300. Se ele tirar uma nota maior do que 5, vai prevalecer a nota maior, né? Agora, se tirou 2 na prova do método 300, ele vai continuar com 5, ele não perde ponto. Ah, professor, e como que o aluno mentor, já que ele não vai fazer a prova, como que ele pode ganhar pontos? Então, acontece assim, o aluno mentor ele pode ganhar até 4,5 pontos na prova. E como que ele pode ganhar ponto? Ele participa de um grupo. Nesse grupo, ele ajuda algumas pessoas. Se essas pessoas que ele ajudou, se elas melhorarem de nota, ele também melhora de nota. Então, a gente calcula um coeficiente de aumento. Então, eu faço umas contas que o professor que criou o método, ele já tabelou isso. E eu faço algumas contas. E isso pode gerar uma melhora para o aluno mentor. Então, o aluno que perdeu média, o aluno ajudado, ele faz uma prova novamente, desde que ele cumpra alguns pré-requisitos, que eu vou colocar isso lá na época, né, que eu vou colocar. E o aluno mentor pode ganhar nota, né, se o aluno que ele ajudou melhorar, certo? Acontece o seguinte, acontece em alguns casos assim, em uma prova eu fui bem, sou aluno mentor. Na outra prova, lá na prova de derivada, segunda avaliação, já não fui tão bem, aí eu sou um aluno ajudado. Então, esse lugar de aluno mentor e aluno ajudado, ele pode ir modificando de acordo com as notas nas provas. Aí eu coloquei um exemplo aqui. A nossa primeira avaliação está marcada para o dia 29/4, uma segunda-feira. Então, geralmente, eu aplico a avaliação, no mesmo dia eu já divulgo as notas. E já divulgo os grupos já, né? Geralmente é assim que funciona, eu não demoro para corrigir prova, não. No mesmo dia que eu aplico a prova, eu já corrijo, já entrego a nota. Então, você já sabe o grupo que você está e você já sabe se você é aluno mentor ou aluno ajudado, beleza? Aí, do dia 29/4 até o dia 2/5, é o método 300. Quer dizer, nessa semana aí, os alunos têm que se organizar, se encontrar, né, trocar mensagens para fazer a lista lá. Quando chegar no dia 3/5, que é sexta-feira, observa aqui, ó, a prova foi na segunda e a avaliação do método já é na sexta-feira, no horário de aula, Quando for no dia 3/5, no horário de aula, os alunos ajudados, ou seja, aqueles que perderam média e que fizeram as atividades propostas, vão fazer uma prova do mesmo conteúdo. Por exemplo, a nossa primeira avaliação é sobre limite. Então, aqui vai ser aplicada uma prova sobre limite também, valendo 30 pontos. Não é a mesma prova, mas é o mesmo conteúdo, né? E aí, se o aluno que fizer essa prova tirar uma nota melhor do que ele tinha tirado aqui,
essa nota vai ser aumentada lá para ele no eCampus dele. E se o aluno mentor auxiliou esse estudante, ele também vai ganhar pontos. Então é assim que funciona a questão do método 300 aí. Algumas observações. O aluno deve, por obrigação, participar do 300 após as 3 avaliações. Então ele é obrigado. Caso contrário, ele vai perder os pontos do método 300 e, consequentemente, ele vai sair do programa de adaptação. Então, além de ter que participar de todas as atividades do programa de adaptação, ele tem que cumprir, por exemplo, pensando em método 300, ele tem que cumprir as 3 etapas. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu uma vez comigo. Teve um aluno que ele entrou no programa de adaptação. Ele participou da primeira etapa do método 300 como aluno ajudado. Aí ele participou, então quer dizer, fez a prova, conseguiu uma melhora na nota, ok. Ele fez a segunda prova de derivada, perdeu média, participou do método 300 também, como aluno ajudado. Fez a prova novamente, conseguiu uma melhora. Quando chegou a terceira prova, ele fez a prova e tirou uma nota boa na prova de integral. E aí ele seria, então, um aluno mentor na terceira prova. Só que com a nota que ele já tinha, ele já conseguia ser aprovado. Aí ele pensou assim, então não vou nem ajudar ninguém, não. Não vou ser aluno mentor, não. E não participou do método 300 da terceira etapa. O que acontece? Como eu deixo claro bem no início, por não ter participado da terceira etapa do método 300, ele foi retirado do método 300. Se ele foi retirado do método 300, ele foi retirado do programa de adaptação. Então, ele perdeu a pontuação extra que ele teria direito no estudo dirigido, ele perdeu a pontuação extra que ele tinha ganhado como aluno ajudado na prova 1 e prova 2. Resultado ficou de exame final, porque ele perdeu os pontos que ele achou que tinha. Como eu disse, a pontuação do programa de adaptação, ela só é efetivada no final do semestre se você participar de tudo, né? Não é uma questão que convém. Nessa prova eu sou ajudado, então vou participar. Na outra eu sou mentor, eu não vou participar. Não, ou participe de tudo ou não participa de nada. Porque senão é muito fácil a pessoa só participar na hora que convém a ele, né? Então por isso que existe essa obrigatoriedade para quem quiser participar de todas as etapas. E não é nada penoso participar de tudo não, viu gente? Muito pelo contrário, só tem benefício. Pode conversar com o pessoal aí das outras turmas que já participaram, só tem benefício em participar do programa adaptação. A terceira metodologia é o Crescer. Eu vou falar bem rápida dela aqui, porque na verdade eu vou falar mais sobre ela quando ela for acontecer. O Crescer é uma atividade com o objetivo de redução de danos inerente ao processo de adaptação universitária. Então aqui é uma preocupação nem tanto acadêmica, mas é pessoal. Infelizmente, hoje, a gente vive em tempos que assim, a saúde mental da gente às vezes é abalada. Esse processo de adaptação ele gera dificuldades. Às vezes isso está no campo pessoal, mas respinga também no acadêmico. Então eu vou utilizar algumas metodologias para as quais eu sou preparado, eu estudei, fiz curso para elas, né, para auxiliar vocês também nesse processo de adaptação universitária. Né? Elas vão ser desenvolvidas ao longo do semestre, mas eu vou mandar e-mail depois, onde eu vou dar mais informações sobre elas e explicações, né, sobre como que vão acontecer as atividades do Crescer. Né? É feito um sorteio, alguns alunos participam de algumas atividades, né? Mas eu vou enviar por e-mail. Então, quando você receber um e-mail sobre o projeto Crescer, e aí eu vou marcar os horários, as datas para essas atividades aí. Mas lembrando que são atividades que visam te auxiliar, né, de uma forma geral, a lidar com as questões da universidade e as questões inerentes a esse processo de adaptação universitária também aí. Beleza? Mas esse aqui eu vou dar as informações mais à frente quando, né, eu tiver que desenvolver as atividades com os grupos aí. Beleza? Então isso é o programa adaptação, mais informações, dúvidas qualquer, a gente vai conversando ao longo do semestre aí. No mais, um ótimo semestre a todos, espero assim que eu possa ajudá-los da melhor forma possível e que o semestre possa fluir aí de forma a gente ter bons resultados aí. Abraço, pessoal.